né, de estudar e técnico e tudo mais. Aí eu fui fazer MBA em Colômbia. Lá foi a primeira vez que eu conheci essa coisa do Venture Capital, né? Ali estava em 94, 95, era quando estava começando o burburinho da internet. E quando eu me formei, eu fui trabalhar na Lucent, que era junto com a Netscape, acho que as duas primeiras empresas que formam aí o começo dessa era que a gente está vivendo. Fiquei lá 2 anos trabalhando no Bell Labs, né? Tinham 2 grupos de Venture Capital. Vim para o Brasil para abrir a empresa aqui na época da privatização da Telebrás. Fui o primeiro corporate venture a investir aqui no Brasil. A gente teve que investir em 2 empresas que faziam jogos para celular, para conseguir vender a digitalização das redes celulares. Tive que investir. E aí de lá tive muita sorte de conhecer a Marília Roca, que fundou a Endeavor aqui no Brasil. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Pietro, sócio da Fisher Venture Builder, uma cofundadora de startups, e esse é mais um episódio do Projeto Venture, uma coprodução da Fisher e da Snack, que busca contar um pouco sobre a evolução do empreendedorismo e do ecossistema de startups no Brasil. No papo de hoje a gente falou com o rei dos playbooks e também dos podcasts, o Edson Rigonati, sócio fundador da Stella Investimentos, um dos primeiros fundos de early stage dessa nova geração de fundos lá em 2008, junto com Monax, Kazek, Redpoint, e que ajudou a começar essa nova era aqui no Brasil. O Edson, depois de uma experiência corporativa e de um MBA em Colômbia, veio para o Brasil. Aí ele contou um pouco como foi fundar a Stella, as dificuldades que ele teve, os aprendizados, falou muito de playbook, a gente falou sobre esse novo ciclo de internet, software e startups e como isso pode mudar em breve. Foi uma aula, um papo muito legal, com muita informação, tá muito legal, espero que vocês gostem. Edson, obrigado por aceitar participar desse projeto hoje. A gente te ouve em vários podcasts já, mas acho que começa contando um pouco sobre sua jornada e como te levou até a Stella, e aí depois a gente aprofunda daí. Legal, prazer estar aqui com vocês. Eu acho que hoje oficialmente eu me sinto dinossauro. Contar a história do que aconteceu no Brasil, então celebrando meu 51 com vocês aqui, muito legal. Acho que a minha história ela começa com a minha família. Minha família veio do varejo, uma família muito pobre que empreendeu na década de 70 e se formou economicamente através do empreendedorismo. Então, desde que eu me conheço por gente, eu me conheço com a barriga no balcão, em loja, vendendo. Aprendi muito de vendas, é daí que vem toda a história do playbook de vendas. Meu pai me fazia vender, eu fiz todos os cursos possíveis e imagináveis de apresentação em palco, liderança, né? Então, já vem desde pequeno. Tive uma incursão bem legal em música, que eu acho que é uma outra influência importante na minha vida. Que acho que de onde vem essa coisa do virtuosismo, né, de estudar e técnico e tudo mais. Aí eu fui fazer MBA em Colômbia. Lá foi a primeira vez que eu conheci essa coisa do Venture Capital, né? Ali estava em 94, 95, era quando estava começando o burburinho da internet. E quando eu me formei, eu fui trabalhar na Lucent, que era junto com a Netscape, acho que as duas primeiras empresas que formam aí o começo dessa era que a gente está vivendo. Fiquei lá 2 anos trabalhando no Bell Labs, né? Tinham 2 grupos de Venture Capital. Vim para o Brasil para abrir a empresa aqui na época da privatização da Telebrás. Fui o primeiro corporate venture a investir aqui no Brasil. A gente teve que investir em 2 empresas que faziam jogos para celular, para conseguir vender a digitalização das redes celulares. Tive que investir. E aí de lá tive muita sorte de conhecer a Marília Roca, que fundou a Endeavor aqui no Brasil. Me apaixonei pelo projeto logo de cara em 2000. Comecei a dedicar muito tempo mentorando, mas assim, muito tempo. Eu acho que durante alguns anos eu fui quem mais doou horas ali na Endeavor. E acho que foi ali que a gente começou a ver essa cena do empreendedorismo nascer no Brasil, né? Eu lembro que naquela época, em 2000, o empreendedorismo não fazia parte do Aurélio. Só tinha empresário, né? Não tinha empreendedor.
E eu acho que é uma conexão muito interessante, porque ali já tinha uma diferença do empresário, mas ainda não tinha essa coisa do founder. Né? Então, assim, eu acho legal a gente poder falar do que é o empresário, o que é o empreendedor e o que é o founder, né? Acho que são 3 tipos de heróis bem diferentes. E tem sido legal porque quando a gente começou, a Stella começou em 2008, acho que o equivalente seria a gente estar jogando uma pelada com bola de meia, sabe? E hoje a gente está na UEFA. Mas como era antes, lá no CVC, quando você teve que investir nas 2 startups? Porque não tinha muita... Não tinha nada. Nada, né? Não tinha nada. Que ano foi, mais ou menos? Isso foi em 98, 99. A rede era analógica ainda. Não tinha nem AMPS, né? Que foi a primeira migração do analógico para o semi-digital. E foi nessa época que começou o Venture Capital no Brasil, porque teve uma entidade que chamava FINEP, que começou a tentar fomentar isso, né? Então a gente teve ali uma primeira eclosão do VC junto com aquela bolha americana, que logo foi enterrada, né, com a crise de 2001, e acho que a gente só voltou assim a enxergar a luz do dia ali em 2007, 2008, que ali já tinha assim, alguns sinais que a coisa aqui já estava caminhando para um lugar diferente. E nesse período entre 2000 e 2007, o que foi basicamente a sua vida profissional? Era basicamente como banqueiro de telecom, né? Então, assim, ali depois da privatização da Telebrás, teve muito... Assim, o que a gente está vivendo hoje, nesse boom de valuation de startup, a gente já viveu lá atrás, a gente vai viver de novo, né? Então, toda aquela gama de investimento de 96 até 2001 foi reempacotado de 2001 a 2008. Então, de 2001 a 2008 foi um período de consolidação, de venda de ativo, né? Que é o que a gente vai ver daqui a uns 4, 5 anos com essas empresas de internet, né? Não vai ter espaço para todo mundo e esse dinheiro não vai estar aí para sempre, né? E aí chegou 2007, 2008 lá, que é o comecinho da Stella. Como que você decidiu falar, pô, não, agora acho que eu vou jogar essa pelada aqui com a minha bolinha de meia? A FINEP tinha um programa de seeding de novas gestoras, né? E a gente resolveu aplicar para esse programa. E aí a gente resolveu montar a Stella com esse propósito. A gente sonhou que seria fácil conseguir dinheiro da FINEP e da BNDES. Nunca conseguimos. E aí a gente passou a aprender o que é ser gestora, né? Começamos a pesquisar no mundo inteiro. E quando você fala gente, quem que estava com Eu você? e a Laura. Você e a Laura. A gente começou e aí a gente começou a pesquisar o que era ser uma gestora. A FINEP tinha muito conteúdo, ela dava cursos de como montar uma gestora, o que era uma gestora. A gente tinha muita referência do GP, do Pátria, né? Já tinha essa cultura do 3G que eu acho que foi fundamental para a gente nascer, né? Muito do que a gente faz em cima da experiência deles ali no final da década de 90, no ano 2000. Mas você já tinha um olhar de seleção de empreendedores, você já convivia com eles. E o que é diferente conviver com eles e ter a gestora? Cara, assim, acho que a grande diferença, né, do gestor e do empreendedor é a brincadeira do porco ou da galinha, né? O investidor, ele dá ovo, né? O empreendedor dá a pele, dá o bacon, né? Esse é muito diferente. É muito diferente, assim, por incrível que pareça, o investidor, ele pode tomar mais risco que o empreendedor. Né? E uma das grandes dicotomias que a gente vive como investidor depois que a gente coloca o dinheiro na empresa é que a gente quer que o empreendedor tome risco e ele quer parar de tomar risco. Né? É muito louco essa diferença. Mas você ali, como você deu muitas horas de mentoria e aí você tinha uma relação com os empreendedores de mentor. Como que foi essa mudança de relação para agora eu sou um gestor, eu não sou mais um mentor? Isso de verdade começou ali em 2010, né? Naquela época pouca gente sabia o que era venture capital, o que era investidor, então assim não tinha essa finesse, né? As pessoas na época elas queriam mais a mentoria, mais o conhecimento.
não tinha expectativa do dinheiro, tanto que tudo aquilo que a gente investiu ali de 2010 até 2014, os empreendedores venderam na primeira oportunidade que teve. Porque eles não acreditavam nessa coisa da sequência. Né? Então, assim, se a gente olha para o portfólio do Fundo 1, a gente vendeu o Portal Educação e a Ciatec para o UOL, a Dualtec para a Divio e a Naveg para o Buscapé. Todos esses empreendedores tiveram uma oferta de um fundo ali em 2012, 13, para fazer a segunda rodada. Mas a hora que os caras viam o cheque de alguém querendo comprar, eu falava assim, pra que eu vou esperar mais 5 anos se eu posso botar 50, 100 milhões de reais no bolso, né? Então, acho que essa era a grande diferença do que a gente chama desses super founders, do empreendedor daquela época. E o que você acha que levou a essa mudança? Entre o cara que aceitava o primeiro cheque e o cara que agora fala, não, eu quero o bilhão lá, não quero o primeiro cheque. A cadeia está formada, né? Então, assim, acho que quando as pessoas conseguem ver que tem anjo, tem seed, tem série A, série B, quando começa a ver a cadeia alimentar formada, isso muda radicalmente o jogo. Tanto que esse é o principal índice de saudabilidade de qualquer mercado de empreendedorismo no mundo. A cadeia. Tem animal para comer todos os tipos de bichos. Você vai tendo alguém maior para ir abocanhando lá na frente. Isso aí. Pô, e lá em 2008, vocês começaram ali o processo de funding? Não conseguimos nada. Não conseguiram. Aí a gente começou em 2010 com capital próprio. A gente tinha 5 milhões de reais e começamos a investir. Naquela época, 5 milhões de reais era bastante dinheiro. Hoje em dia, olha lá, né? O cara ainda te acha pobre. Mas naquela época parecia muito dinheiro, a gente parecia chique, né? Falava venture capital, os caras falavam assim, nossa, né? Eu lembro que eu entrava em qualquer lugar. Ninguém, né? E aí começou a se formar. Se você for olhar, naquela época o Eric já estava com o fundo 1 dele, né? O Eric começou em 2008. Logo na sequência o Anderson também começou a Redpoint. Aí o Hernan já captou o primeiro fundo dele. Na Kazek. Então foi tudo ali em 2010, 2011. Pioneiros, vocês 4 começando e desbravando. Acho que uma coisa que foi muito importante ali em 2010, 2011 foi a BED. A BED, assim, tem um papel fundamental na história do Venture Capital brasileiro, a BED Young, porque ela organizou ali uma viagem com 12 empreendedores para o Vale. E aqueles 12 são o equivalente do Fairchild para o Brasil, sabe? Assim, são os 12... Eu não sabia disso, explica mais. O Marco Fisben, o Eric Santos, Flávio Pripas... e aí eles montaram o tal do BR New Tech, que era um encontro que tinha semanalmente, acho que semanalmente ou mensalmente, onde começou a formar essa comunidade. Isso foi assim, foi fundamental para a formação daquela fase. A BED começou a trazer muita gente. Outro cara que foi muito relevante, o Michael Nicholas, que na época estava na Arpex. Arpex ele estava? Acho que era. Nem lembro onde é que ele estava. E aí depois ele foi montar o Valor, né? Mas o Michael foi o primeiro gringo que veio para o Brasil e começou a falar de Venture Capital. Ele era um cara tão legal que todo mundo gostava dele. E ele começou a trazer os gringos para cá. Fazer os eventos no Rio de Janeiro. Aí veio o pessoal da Axel. O David Vélez nessa época, acho que ainda estava no... Sequoia, né? Antes do Sequoia, ele estava na General Atlantic. Né? E aí foi fazer o Summer lá acho que na Sequoia, aí é que ele montou, né? Então, assim, tava muito na raiz ainda de tudo e acho que foi a BED, o Michael, foram fundamentais para trazer essa gringaiada toda e começar essa troca, né? Porque até então não tinha uma conexão Brasil-Vale, que até hoje é muito bizarro, porque não existe ainda um voo direto São Paulo-São Francisco. É bizarro. Mas isso foi meio que 9, 10, é isso? 10, 11. E... Cara, olha que legal, assim, uma coisa que você está contando, é super legal registrar, tipo, a Endeavor 2000... desbravando, falando pro Brasil que existe empreendedor, que não é empresário. É isso aí. E daí demora 10 anos
pra gente chamar os investidores e organizar o timinho do outro lado da mesa, que a gente brinca, que aposta no timinho que está sendo formado pela Endeavor 10 anos antes. Você conseguia conectar essas coisas? Era vivo na tua cabeça essa experiência da Endeavor e transpor, assim, cara, agora eu sei, como investidor, o cara que eu vou investir porque eu me relacionei, tá bom, não sou empreendedor, tenho clareza que eu não sou, mas eu sei como achar empreendedor e tô aprendendo com os gringos aqui. Foi meio isso, assim? Acho que era muito... essa ligação era muito clara, porque assim, primeiro era a única oferta que você tinha no mercado, né? Eram aqueles empreendedores que estavam ali na Endeavor, era basicamente a nata. Mas eu acho que a diferença realmente, quando a gente começou a ver essa mudança de paradigma mental, foi quando esse grupo dos 12 foi para o Vale. Esses 12 caras voltaram transformados e transformaram a realidade de São Paulo. Então, assim, as coisas que o Marco Fisben, né, o Eric Santos, o Flávio começaram a falar naquela época, era muito diferente da visão do empreendedor que a gente tinha na Endeavor na primeira década, né? Porque, de novo, era um empreendedor que seguia mais a fórmula do Beto Sicupira, do 3G, da GP, do que a fórmula do Vale do Silício, né? Que era aquela coisa da eficiência, da fusão e aquisição, né? E o playbook americano, ele vem um playbook de vendas, né? De marketing, vendas e produto, que acho que era a principal falta que a gente sempre teve no Brasil, né? A gente sempre teve engenheiro, a gente nunca teve produteiro. Muito focado em eficiência, não tanto em produto e crescimento. Porque assim, o que as pessoas não sabem é que o Brasil escolheu na década de 90 copiar um modelo indiano, né, de fabricação de software. Sim. Então assim, a gente tem uma década de formação de engenheiro que não criava produto, fazia o que os outros queriam produzir, era um mercado de terceirização, então não tinha produteiro. De sistemas, né? RP, sistemas, esse é o contexto, né? Que eu gosto de brincar muito com a engenharia civil, né? Então assim, para mim, dev é empreiteiro, constrói, e produteiro é arquiteto, né? Planeja, projeta. A gente tinha empreiteiro, muito empreiteiro, mas a gente não tinha arquiteto. E aí você acha que esses 12 começaram a colocar na cabeça o arquiteto? É isso aí. E quando você acha que começou a ter a primeira leva de empreendedores arquitetos? Eu acho que essa coisa do produteiro, ela veio depois desses 3, 4 anos de troca com o Vale, né? Então assim, se você pegar ali 2011, 12, 13, a quantidade de brasileiro que tinha participando dos eventos lá fora era bizarro. Eu lembro que o Saster teve um ano que tinha 40% do público era brasileiro. Então assim, isso foi muito legal. A fome com que o brasileiro foi lá buscar informação dos melhores práticas, o que estava acontecendo. Acho que teve muito essa coisa do SaaS, né? E acho que aí o Eric realmente puxou essa banda e o David Vélez puxou do outro lado com o Marketplace, com essa troca. E aí a galera do Vale começou a voar para cá. E ali em 2013 e 2014 a gente começou a ter foi um momento que estava em crise lá. E aí o talento de lá começou a vir para o Brasil. Então teve muito gringo que veio ali em 2012, 13, 14, que eu acho que formou que ajudou a trazer essa cultura para cá. Essa segunda onda ali em 2014 e 15. Você pode ver que tinha muito gringo. Acreditas. Talvez o pessoal da Print também. Isso. Chegaram tudo nessa... Todos eles. Mas Edson, então, por que você acha que nesse momento foi bastante puxado por estrangeiros a evolução, essa onda? Tudo bem, a gente teve os 12 que aprenderam, mas daí, na verdade, a construção de grandes cases aqui foram muito puxados por estrangeiros. O que você sentiu, assim, que estava rolando? Eu acho que tinha uma pulsação muito forte de Brasil naquele momento, né? Então, macroeconomicamente, eu acho que a gente estava muito visível globalmente. Os outros mercados ainda não tinham se recuperado e aquele foi o momento que você tinha assim um influxo muito grande de tudo que é talento, empreendedor, consultor. Foi a hora o momento que o Aaron Ross começou a vir para o Brasil, ficou famoso. O Iaco, é engraçado porque esses caras são mais famosos no Brasil do que nos Estados Unidos, né? E porque começou a ter dinheiro, mas ainda não tinha uma quantidade de empreendedor local muito grande, e aí os gringos vinham e falavam, bom,
né? Tem ali um espaço fértil para eu ocupar, e foi o que aconteceu. Teve uma safra grande de gringo, a gente investiu, a Kazek investiu, a Monax investiu, mas nessa sequência você já tinha uma onda de gente ou que já tinha trabalhado com esses caras, né? Já estavam começando a montar. Teve a Rocket, que eu acho que formou né, uma quantidade de talento muito grande. E aí a gente já começou a ver ali em 2015 uma mistura, já não tinha mais só aquele first timer, né? Já tinha o cara, o second timer, aquele cara que empreendeu na época do empreendedorismo e agora estava querendo virar founder, né? Já tinha ganhado uma grana, já tinha um pouco de especialização, era mais fácil para ele se adaptar com essa coisa do triple, double. Ele já tinha um networking já global, já um pouquinho mais esticado, já confiava na cadeia produtiva, então se sentia confortável com essa coisa do burn, porque o empreendedor ele não entende o burn, ele não entende o risco de acabar o dinheiro. Aprofundando até nesse tema, você comentou empresário, empreendedor e founder. O que são esses 3 perfis? O empresário, ele geralmente chama a empresa dele de grupo. O pessoal que tem grupo aí já sabe que é empresário. O empreendedor, ele quer garantir a perpetuidade do negócio, né? Ele quer fazer um negócio grande, ele vem com aquela cabeça, né, do 3G, do GP, né, de sonho grande, mas ele quer fazer isso com aquisição, ele quer fazer isso com aquele modelo de buscar mais curar a ineficiência do que criar coisa nova. É quase que uma lógica de private equity. Eu vou entrar, cortar mato alto, vou fazer a aquisição, consolidar o mercado. É isso aí. Esse é o empreendedor. Não tem produto, né? Tem business, tem negócio, né? O founder tem produto. Tem produto, tem funding gap, tem pista, e ele depende dessa fé cíclica dos 18, 24 meses da cadeia produtiva. E aí você acha que nessa primeira onda a gente começou a ter os primeiros founders que entendem esse ciclo de isso aí. Meu dinheiro vai acabar em 2 anos e é parte da minha vida ir levantando dinheiro. É isso aí. Mas peraí, então esse é um ponto super importante, porque essa é uma parte crucial do nosso projeto, que a gente realmente quer registrar essa mentalidade e o desenvolvimento do empreendedor digital. Então a gente está chamando aqui como empreendedor digital o que você está chamando de founder. É isso, né? Só que a gente registra também muita evolução da tecnologia e da internet e dos sistemas que você falou, e aqui ou não, a tecnologia começou nos anos 90. Na verdade, a gente tinha desde os anos 70. O Brasil, na verdade, que ou não, é um bom formador de engenheiros. Talvez não em quantidade necessária, mas que ou não forma. Mas demorou até meio que então 2010, 2015 para a gente conseguir formar founders com mentalidade de founders. É isso? Cara, assim, eu nunca vou esquecer, uma vez a Endeavor promoveu um encontro, eu acho que foi 2011 ou no máximo 2012, no Vale, e trouxe para um painel o Mark Benioff da Salesforce, o Doug Leone da Sequoia e mais 2 outros caras num painel que eu não lembro quem eram, mas era Kleiner e Benchmark, né? E o Mark Benioff escrachou os 3 porque nenhum deles quis investir na Salesforce. Então, assim, isso também era novo lá, né? Assim, você pensar que o Mark Benioff ele não conseguiu venture capital. É muito doido isso, né? Ele pegou dinheiro de amigo, outras formas. Então, assim, nem lá ainda tinha essa configuração que a gente viveu, né? Então, assim, acho que foi muito par e passo aquilo que a gente estava vivendo, e eu acho que isso veio com esse ciclo ali de aquela enxurrada de IPOs que a gente teve no Brasil em 2007, 2008, né? Que tá assim, muito dinheiro, o mercado estava líquido, muito robusto, com esse primeiro influxo daquela safra de 2004, 2007 americana que estava começando a chegar para o IPO. Eu acho que foi essa conjunção que meio que acendeu a luz da galera dessa possibilidade. Puta animal. Não, tô sendo um registro. Não, perfeito. Manda... Não, você ia aprofundar? Não, eu ia porque é o seguinte, cara, tem um negócio que acho que é crucial
no meu ponto de vista, você está falando de burn, também diferença do founder ou empreendedor digital para o empreendedor tradicional, é essa noção de risco. Porque a gente está registrando aqui muita gente que essa primeira geração dos 2000 foi influenciada pelo boom da internet, mas a mentalidade brasileira é de bootstrapping, é de salvar caixa e criar uma empresa estável, geradora de caixa. Isso é o sucesso. A gente falou com vários aqui. Isso, você criou um business, está de pé, está crescendo single digit que seja, ou pode ser double digit low, mas está gerando caixa, você está pagando a folha, isso é sucesso. E daí você vai falar com o founder, com o cara da empreendedor digital, é crescimento, e ele lida muito bem com cash burn. O que você foi sentindo assim que daí realmente na noção de risco desse pessoal foi mudando? Eu acho que começou a ficar mais tranquilo essa coisa de você não dar certo, né? Eu lembro que ali em 2010, 2011, ainda tinha essa coisa de que você dar errado era falência, né? Que não é o que a gente considera hoje, né? Quando uma empresa não dá certo, ou a gente vende, ou fecha a empresa, a gente não considera aquilo uma falência, né? E é interessante, o Anderson falava muito isso naquela época, né? Ele falava que o problema do Brasil naquela época não era nem o medo de errar, mas era o medo de dar certo. Porque naquele momento, a gente não podia ser rico. Era muito louco. Naquela fase ali, 2010, 11, 12, era feio você falar que você tinha uma empresa de 100 milhões, de 200 milhões, de 400 milhões, porque todo mundo tinha medo de ser sequestrado. Eu lembro que das 4 empresas que a gente vendeu no Fundo 1, nenhuma delas quis ser capa de revista. Divulgar. Porque ninguém queria divulgar que era rico. É muito louco isso, mas assim, essa é uma mudança cultural brasileira que eu acho que vai além da coisa da startup, vai além da coisa digital, mas que permitiu a gente ter essa coisa de você falar, cara, vou mudar o mundo, vou ser rico e, pô, legal. Porque naquela época ser rico era quase que sinônimo de você ser ladrão. Ainda voltando ao empresário. Ao empresário, que fazia rolo, né? Não pagava imposto. O pessoal comentou isso, que a imagem que o pessoal tinha quando falava empreendedor era do empresário da novela, que passava a perna em todo mundo e ia embora do país com dinheiro. Exatamente. Mas era isso que era aquela safra, né? Os empresários da década de 70 e 80 não tinha jeito, era isso, né? E você acha que falando em risco ainda, a resiliência do cara lá de 2000, década de 90, ela era diferente da resiliência que o cara tem que ter hoje? Eu acho que você sempre encontra missionário e mercenário, né? E o mercenário, ele é sempre menos resiliente, né? O missionário, ele sempre segura mais a onda. E o que eu acho que essa safra vai sofrer é porque a gente vai formar uma safra que está acostumada com muito dinheiro. E daqui a pouco vai acabar. E aí você vai ver quem que é missionário e quem que é mercenário, né? Então, assim, eu acho que esses últimos 2 anos não são proxy, porque a gente vai viver, né, no médio e longo prazo. O que você vê desses últimos 2 anos? Porque o Dani comentou, né, que a gente sempre teve esse negócio muito da eficiência do uso do capital. Você acha que a gente perdeu isso nos últimos 2 anos? Eu acho que ele deixou de ser relevante, mas eu acho que isso é global. Então, assim, teve 2 coisas que a gente está vivendo aqui. Um é o fim do ciclo do juro alto no Brasil, né, que forçou todo mundo a deixar de ser dizimista, né, rentista, para virar investidor de verdade. Isso trouxe muito dinheiro para o ecossistema. O segundo é essa liquidez global, né, que irrigou SoftBank, que está irrigando Tiger, que irriga tudo isso. E a gente sabe historicamente que esses ciclos eles não duram muito tempo, né? Então o difícil é você saber quando, mas que não dá para esperar que vai ser assim para sempre, não dá. Qual que é o desafio de você como Astela tá no mesmo mercado que um SoftBank ou que uma Tiger que chega com disponibilidade de capital quase que infinita?
Ah, é gigantesca. Hard things about hard things. É a mesma coisa que você ser cantor e falar assim, o Beatles vai vir aqui. Você quer gravar com os Beatles ou com a Rita Lee? Entendeu? Mas sobe o jogo, sobe o nível do jogo. Sobe. E acho que essa é a coisa mais legal, porque a gente nunca viveu um momento da economia brasileira onde a gente é par e passo com o mundo, não tem reserva de mercado, não tem nada. Então, assim, a gente dorme e acorda tentando ser melhor do que o SoftBank, do que tentando ser melhor do que Sequoia, Andreessen Horowitz. Então, assim, a gente tem que jogar melhor, o empreendedor local tem que jogar melhor, e acho que você sobe o nível de todo mundo. Então a gente falou de últimos 2 anos, eu tô tentando aqui traçar meio que uma linha do tempo, assim, se você pudesse dividir em etapas, sei lá, década de 90, anos 2000, como que você dividiria a nossa linha do tempo do empreendedorismo digital? Eu acho que tem ali 2010 até 2014, né? Eu diria que foi assim a formação do que a gente está vivendo. Você teve ali 2014 até 2018, que foi onde você já tinha um bojo de grupos de investidores locais, né? Kazek, Monax, Redpoint, Valor, Agente, Canary. E aí começou a surgir uma safra nova de gestores locais, né? Então Big Bets, Maia, Iporanga, ASP. Naquela fase a gente tinha essa coisa do investidor americano que voava para cá e fazia o Series B, né, e o Series C. E ali de 2019, 18, 19 para cá, o mundo inteiro lutando pelo mesmo espaço. Então você tem os early stages brasileiros, os fundos americanos, as famílias investindo como anjo, né? Eu brinco que hoje em dia o Brasil tem mais anjo do que pecador, todo mundo é anjo de alguma coisa. Os fundos de public equities investindo também, descendo a cadeia produtiva. Você tem corporate venture. Sim. Então, assim, você tem, cara... nos últimos 2 anos, ou você falava de tecnologia, de tech, ou você não era ninguém. Ou seja, formou efetivamente a cadeia completa de investidores. Formou. E aí, quando a tua avó começa a te perguntar de unicórnio, você sabe que você está no pico, é dali para baixo. Porque minha avó, que está com 93 anos, ela sabe de unicórnio, entendeu? Assim, é bizarro. O mito do Ford pegando o táxi e o taxista dando dica para ele de qual ação comprar. Total. É o prenúncio do crash. É isso aí. Mas ao mesmo tempo, tem um outro elemento que é legal aprofundar, que foi muito ativo no Vale, que são os CVCs e o M&A, né? Então a gente tinha muito uma percepção vinda do Vale que o sucesso antigamente é o IPO, mas o IPO, eu acho que historicamente é menos de 10% do final da jornada de sucesso, e o grosso é venda para grandes consolidadores, né? 90% do dinheiro de Venture Capital são transações até $100 milhões. 90%. É isso. O dia a dia é só empresa de $100, entendeu? Então, daí o ecossistema também então fica mais rico e pujante com esses deals que são de grupos locais ou multinacionais comprando empresas de tecnologia, incorporando no portfólio e ampliando o business de forma inorgânica, né? Isso a gente começou a ver também. Muito nos últimos 2 anos, né? Eu diria que talvez a parte mais escondida do empreendedorismo brasileiro é o quão constante M&A de tech é no Brasil e robusto. Né? Antes dessa coisa do unicórnio brasileiro, o volume de M&A de tech no Brasil, que é a base, é muito grande. Eu tinha até, acho que 2016, 2017, um post eu tinha no Quora e no Medium, que era Tech Exits no Brasil. Assim, as pessoas não acreditavam, porque elas não ouviam, entendeu? Não era chique você falar que você vendeu uma empresa por $200 milhões. Ninguém queria falar. Mas tem muita coisa que aconteceu nos últimos 10 anos, que eu acho que é o colchão. O problema, que eu acho que tem a ver com esse teu ponto, que me incomoda demais, é que eu acho que Venture Capital faz
para a pessoa empreendedora, para o founder, a mesma coisa que a agência de modelo faz para a beleza humana, sabe? Cria um padrão que não existe. Não é real. O unicórnio, assim, como referência. Entendeu? Aí todo mundo tem que ser aquele perfilzinho que vai desfilar e não é isso, né? A vida não é essa. É uma parte da vida, né? Então, assim, eu tomo muito cuidado porque eu falo que Venture Capital não é o único jeito de você criar uma grande empresa. Tem empresas incríveis de tecnologia, mesmo nos Estados Unidos, que nunca levantaram Venture Capital, né? E eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não falar, não repetir essa mensagem de que esse é o único jeito. Mas como você constrói um negócio hoje onde o seu concorrente está levantando um caminhão de dinheiro no Venture Capital e, querendo ou não, isso é uma vantagem para ele? Como que eu construo um negócio sem esse caminho, sem esse dinheiro, de forma saudável, enquanto o cara do lado está tomando anabolizante em formato de dinheiro? Boa. A mediana de dinheiro para se criar um unicórnio no mundo hoje, inclusive Brasil, é 244 milhões de dólares. Acumulado, né? Na trajetória da companhia. São 6 ou 7 rodadas em 7, 8 anos. Né? Então, esse é o tempo médio, o número de rodadas e o total de capital levantado para você ganhar o status de unicórnio. Mediana. O que isso quer dizer? Que tem gente que faz isso com $5 e tem gente que faz isso com $1 bi. Aí eu te pergunto, qual que é a graça de você me dar $1 bi para eu fazer uma empresa de $1 bi? A graça não tem muito. Você né? está transferindo caixa de um lugar para caixa de outro. Exato. E o que os empreendedores não entendem é que quem levantou $1 bi tem 4% da empresa. Quem captou só 5% e fez o unicórnio, tem 60% da empresa. Sim. É isso que as pessoas não entendem. Né? Então, assim, o WhatsApp, ele nunca usou dinheiro. Ele captou $5 de Sequoia, não usou dinheiro, porque as pessoas esquecem que o WhatsApp cobrava $1 de assinatura, né? Lá nos Estados Unidos, isso bancava os caras. A Sequoia... que tem super enxuta, né? Eram 10 caras, pessoas, uma coisa assim na venda. É isso aí. Aí a Sequoia investiu mais $20 só para garantir o valor, e os caras vendendo por 20 bi. A Veva, que é a maior história do retorno do Venture Capital mundial, da Emergence Capital nos Estados Unidos, captaram $4, nunca usaram dinheiro. E criaram uma empresa que vale bi, deu 1.247 vezes cash on cash de retorno para a Emergence Capital. Não usou o dinheiro. Mas então você está falando uma coisa super importante aqui também, que é o seguinte, do lado do founder, ele reconhecer qual é o momento ou qual o perfil de jornada que ele está construindo para pegar dinheiro de investidor de risco ou não. O que você acha que é esse momento? É quando ele está concebendo o business, a ideia, ou quando ele já está vivendo ele, ou até se ele já está, por acaso, porque muitas vezes também uma parte é planejada e muito não é planejada, de ele trombar com a atração, que a atração é o cliente trombar com um grupo de clientes que adorou o produto, uma versão inicial do produto, e começa a pedir mais e começa a pagar por esse produto, caso você está meio que narrando do WhatsApp, e que esse business vira gerador de caixa rapidamente. Mas isso você meio que não controla. Ou você tem playbook para todos esses 3 caminhos aí? Você tem playbook, você tem caminhos. A primeira coisa que é importante a gente separar, o que é cash burn de quem tem unit economics e de quem não tem. Né? Então, assim, uma coisa é eu queimar dinheiro para crescer uma organização, mas eu tenho margem bruta. Eu vendo um produto, tem preço, eu tenho um custo de entrega de produto e eu estou financiando a organização que vai fazer isso acontecer. A outra coisa é eu ter cash burn, é eu financiar um unit economics que não existe. Então, assim, eu não tenho negócio. Sim. Né? Então eu estou financiando o cliente e estou financiando a empresa. Na esperança de um dia. São duas coisas muito diferentes. E aí o empreendedor tem que saber do que ele é capaz. Ele é capaz de criar uma empresa ou ele é capaz de captar dinheiro? Idealmente os dois. Né? Mas você tem esses 2 caminhos muito claramente, de quem é muito bom de fundraising e de quem é muito bom de criar produto. Às vezes quem é bom de criar empresa ganha de quem tem dinheiro, porque ele é mais eficiente, ele está mais perto do cliente, ele tem um canal de distribuição proprietário, e o cara que tem dinheiro está fazendo propaganda.
né? Então, assim, é difícil dizer qual que é a estratégia que dá mais certo. Mas voltando para a tua pergunta, eu acho assim que tem... dá para distinguir a vida de uma empresa em dois macro estágios. O primeiro é o que eu tenho que fazer para chegar em Product Market Fit e o que eu faço depois para escalar o Product Market Fit. Tem gente que demora 5 anos para chegar no Product Market Fit e capta $50. Tem gente que faz com 1,5 milhão, faz com 2. Então, assim, eu acho que essa é a grande dificuldade de você estimar de verdade o que é o Product Market Fit e quanto tempo você precisa para chegar lá. E aproveitando falando de playbooks, né? Já que a gente entrou no tema, bom, vocês conhecidos pelos playbooks lá da Astela. O Edson, mestre. O Edson é mestre do mestre Jedi dos playbooks aqui. E que acho que esse método científico é uma grande diferença do que a gente estava falando um pouco dos perfis do empreendedor pro founder. E hoje você tendo ali fila de empreendedores passando ali como VC conversando, você acha que o empreendedor brasileiro ele já incorporou essa questão do playbook? Ou ainda você vê muito de tudo? Porque hoje a informação ela tá muito aí, né? A gente tava conversando com o Roberto e com o Daniel, eles falaram, cara, não tinha um Google pra pesquisar as coisas, eu não sabia fazer um pitch. Eu ia lá, tomava pau de alguém, voltava, corrigia e tomava pau do próximo. Hoje você entra lá no Medium, agora a Astela tem uma plataforma lá, você tem o manual do pitch. Então, você acha que o empreendedor, o founder hoje, ele já incorporou essa questão dos playbooks ou ainda não? Muito. E em várias facetas, né? Então, assim, eu acho que você tem um playbook do fundraising e você tem um playbook operacional, que são duas coisas distintas, necessárias para qualquer founder, né? Como cinto de utilidades. A gente gosta muito de comparar os founders em Cobra Kai e Mr. Miyagi. Tem gente que gosta da porrada e tem gente que gosta de treinar, entendeu? São propostas diferentes de vida, de estilo, mas a informação tá aí. Mas eu tô entendendo que vocês gostam mais de Mr. Miyagi ou... A gente é um Mr. Miyagi em pessoa, né? É a nossa proposta e a gente tenta falar isso até para que o Cobra Kai não gaste o tempo dele com a gente. Tá, e então, traduzindo um pouco pro Cobra Kai, é o cara que tem uma habilidade vendedora e segue muito bem esse playbook de fundraising e vê se vai resolver o problema lá na frente da construção do business. É isso? É mais ou menos isso. Tá. É assim como a gente descreve, tá? Assim, tem diferentes visões. Não, mas é super legal porque assim, no momento que a gente está, é um momento de extrema liquidez. E que nem a gente estava falando, que muita gente está entrando no ecossistema. Então, até eu estava vendo no Web Summit, a PitchBook, né? Tem um índice de quão o mercado está pró-investidor e pró-empreendedor. E está no recorde histórico o índice pró-empreendedor. Então, está muito pró o cara conseguir dinheiro e daí ele joga a bola para frente para conseguir dinheiro, né? Para conseguir fazer o business ficar de pé. Isso é uma coisa muito nova no Brasil. É nova e é legal, né? Porque assim, se a gente olhar historicamente, toda era tem um herói, né? O agricultor, o cientista, o filósofo, e a gente vive a era do founder, né? Do empreendedor. E eu acho isso muito legal. Então, assim, se um dia eu deixar de existir porque o mercado é tão líquido, cara, vai ser bom para a sociedade, né? Porque vai ter dinheiro a rodo. Eu não acho que isso se sustenta, mas é uma realidade interessante da gente estar vivendo. Mas quando você fala que você acha que isso não sustenta, você tem o nosso ecossistema muito novo aqui. Você olha ali volumes de investimento, a curva é exponencial. Você acha que a gente já está perto de uma maturidade? Não. Se a gente olhar para a penetração de venture capital no PIB, a gente ainda tem muito espaço para chegar perto, comparativamente, proporcionalmente aos Estados Unidos, à China, à Europa. E o que as pessoas não sabem é que nos Estados Unidos, venture capital é a pior classe de ativo. É um buraco negro. 93% dos fundos nos Estados Unidos perdem dinheiro.
E por que a gente está construindo um mercado desse aqui? Porque a humanidade precisa de inovação. Assim, a gente precisa tomar risco. O Brasil precisa ainda mais disso. A gente precisa tomar risco, precisa perder dinheiro para ganhar mais dinheiro, entendeu? Então, assim, só existe o Google porque você tinha um monte de gente investindo nisso nos Estados Unidos e perdeu dinheiro. Mas lá, então, de volta sempre a questão do risco e da cultura de venture, né? Do americano, ele faz parte da cultura americana de fomentar risco e perder dinheiro. Né? E aqui a gente foi forjado, pelo que você estava falando, por ser conservador, seja em hábitos até como em uso do dinheiro. Né? É isso aí. A gente tá virando essa cultura, né? A gente está virando essa maçaneta aí. O que a gente faz para isso continuar acontecendo no Brasil? Então, depende da fonte do dinheiro. Uma fonte do dinheiro é essa fonte global. E aí esse dinheiro vai atrás de oportunidades e hoje em dia a gente tem uma quantidade de oportunidades muito boas comparado com os outros mercados. A outra coisa é o dinheiro local. O dinheiro local depende da taxa de juros. Né? Então, por isso que eu falei que são esses dois fatores juntos, né? São essa abundância de tomada de risco Brasil, porque a gente parou de ser um povo rentista, né? Que ganhava só de renda fixa. Hoje, quem tem dinheiro sabe que tem que suar, né? Não é só mais deixar lá o banco parado. Mas você tem essa fonte gigantesca externa, né? Que investe na gente nos fundos, que são os investidores do SoftBank, dos outros grandes investidores. Então, acho que você tem essa disponibilidade de capital que favorece a tomada de risco. Sabe que a gente estava conversando um pouco mais de um mês atrás com um grande gestor e a gente estava preocupado com o cenário brasileiro, né, do ano que vem de eleições, com o CK, essa liquidez. E eu estava querendo saber a opinião dele com relação ao nosso ecossistema, né? E ele está também atento muito à taxa de juros e mudança de cenário, mas ele falou: Daniel, pode ficar tranquilo que o que tiver de dinheiro vai para vocês. Porque já existe uma consciência coletiva brasileira que a gente precisa de inovação e precisa de transformação. E quem está fazendo isso é o ecossistema de empreendedorismo. Então, esse ativo vai continuar recebendo dinheiro nacional, que seja, na opinião dele, apesar da taxa de juros. Vamos pagar para ver, tomara que ele esteja certo, né? Eu acho verdade, eu concordo. E a gente tem que lembrar que Venture Capital, assim como o Private Equity, são negócios de dry powder, né? Então, assim, nós estamos captados para os próximos 2-3 anos. Né? A gente vive de safra de 2 em 2 anos. Então, assim, a gente tem uma certa visibilidade da capacidade produtiva, né? Do volume de capital que já está comprometido, já está na mão dos fundos e que vão ser investidos nos próximos 2-3 anos. Então, a gente tá bem, a gente está seguro para os próximos 2 anos. Para eleição e tudo mais. Mas você tocou um ponto interessante, assim, você falou lá fora, Venture Capital é a pior classe de ativos. Aqui, na minha impressão, é que o pessoal ainda vê isso, acho que tem uma hype em volta disso, porque a gente tem recentes casos de sucesso, não tem muito acesso varejo a isso. Mas o que você acha que vai acontecer quando a gente começar a ter os primeiros casos grandes de fracasso? Porque eu pelo menos não me recordo ninguém que levantou um Series B no Brasil, um Series A grande e depois quebrou, fechou as portas. Isso aí. O que você acha como o nosso mercado vai reagir quando a gente começar a ter essa fase do ciclo? A pergunta é muito boa. Primeiro, só corrigir, assim, só ajustando uma informação em relação aos Estados Unidos, o Venture Capital como classe é a pior classe, mas o top tier do Venture Capital americano é melhor do que o top tier de todas as outras classes. Então, assim, quando você consegue estar num fundo ganhador, você vai dar mais dinheiro do que todos os outros ativos da economia. E é isso que paga a conta da indústria, né? E até agora, no Brasil, como tinha pouca competição, todos os fundos performaram super bem. Porque dinheiro foi um diferencial muito grande. Tinha pouco dinheiro, né? Agora começa a ficar mais difícil, justamente por essa mudança de dinâmica que favorece o empreendedor, e isso é sempre bom para a economia, né?
Mas eu esqueci a segunda parte da pergunta, desculpa. Como o nosso mercado vai reagir quando a gente começar a ter grandes casos de quebra de empresas? Então, 80% do dinheiro de Venture Capital do Brasil vem de fora. Então o pessoal está acostumado. Está acostumado. Quem vai sofrer vai ser o cara que estava acostumado a investir no seed e sair no Series B quando vê um fundo limpando a mesa, não vai ter mais isso. É isso aí. E esse cara, o fundo daqui imagino que também esteja acostumado. Quem vai sofrer isso é mais o anjo. Quem vai sofrer com isso é quem alocar mais do que 5, 10% do patrimônio na classe do ativo. E por que 5, 10%? Né? Porque se você investe 5, 10% e perde tudo, você não morre. E se você acerta tudo, muda a tua vida. Né? Agora, se você investe 50% do teu capital, aí você morre. Mas assim, a quantidade de gente fazendo isso na bolsa é muito maior do que em venture capital. Né? A gente demorou quanto tempo para chegar em 2 milhões? Eu tava vendo hoje que a bolsa tá com 3,5 milhões. Isso aí. E caindo. E caindo. E as exchanges têm mais CPF do que a bolsa. Mas acho que tem um ponto legal como referência da dinâmica americana, né? Que até a gente ouviu do Pessoa, que ele ouviu de um gringo, é que no mercado americano tem lado da mesa. Tem o lado do empreendedor e tem o lado do VC. Muitas vezes eles se encontram, mas muitas vezes não. E a percepção desse gringo é que ainda no Brasil a mesa é redonda. Porque o VC agora, ele acabou de terminar uma jornada empreendedora, ou ele foi que nem você, começou muito próximo de um empreendedor. Sim. Ainda é assim? E você acha que vai mudar? Vai mudar porque vai ter mais gente, vai deixar de ser pessoal, né? Como a gente falou, há 5, 7 anos atrás, você conhecia o nome de todo mundo. Né? Hoje em dia você já não conhece, você já vê gente de vez em quando, você fala assim, nossa, cara, eu nunca tinha visto isso. Então, assim, eu acho normal isso acontecer e a gente vai... A gente já é mais esponjante do que a Europa. Isso que é mais legal. Né? A indústria de venture capital e de startup no Brasil, ela é mais esponjante do que quase todos os países da Europa. Obviamente que a gente não vai se comparar nunca com os Estados Unidos e China, né? E talvez nem Israel, porque são produtos diferentes. Mas, cara, a gente é quarto sólido no mundo. É muito legal. Mas eu volto naquela minha pergunta de maturidade. Que estágio que a gente está? Porque a gente falou aqui, tem um excesso de liquidez. E talvez em breve não tenha mais tanto. Mas se a gente for ver, o volume de investimento ainda é muito baixo. E talvez a gente não forme empreendedores para o volume subindo, para a gente ter uma qualidade junto. Que momento que a gente está no cenário de venture capital e startups no Brasil? Historicamente, a gente está no fim do 5º ciclo tecnológico da humanidade. Né? Então, vamos lá. Revolução Industrial, 1772, vapor, 1812, aço, 1871, automóvel, 1913, transistor, 1973. Cada um desses ciclos dura mais ou menos 75 anos. Tem 20 anos de corrida ao ouro, de capital especulativo, 1, 2 grandes crises globais, e aí 35 anos de produtividade global advindas daqueles primeiros investimentos. Né? Então, assim, a gente está nos últimos 10, 15 anos da nossa era. Então, assim, hoje a gente vive algo similar que a indústria automobilística viveu ali na década de 50, 60. Era chique você trabalhar na indústria automobilística na década de 50, 60, na década de 70, 80 não era mais. Então, assim, daqui 15 anos, tudo isso aqui que a gente está falando vai ser commodity. E então, a gente vai estar no mercado que não é mais hypado. Não vai ser mais hypado. Mas vai ser parte da economia como um todo. Olhando globalmente. Tudo. Inclusive no Brasil, que ainda não atingiu a maturidade hoje. Tudo. Porque assim, tudo já vai ser tech, entendeu? Não vai ter mais essa arbitragem. Porque entre todo quem mundo conhece de tecnologia e quem não conhece. Mas daí talvez não seja o meio. Hoje a gente fala muito de tecnologia, mas você sempre resolver problemas. Não é o mindset que importa mais? É um bom ponto. E cada ciclo tecnológico deixa, mais do que tecnologia, ele deixa uma mudança de modelo mental na sociedade. Então, assim, você está coberto de razão.
Então, assim, quando fiz a administração, eu não sei que época que vocês fizeram, mas quando fiz, a gente tinha que ler Taylor e Fayol, né? Que eram os caras que fizeram a indústria automobilística. Sim. Os meus filhos, os filhos de vocês, vão ler Steve Blank, vão ler Business Model Generation, vão ler Lean Startup. E isso mudou a humanidade para todo sempre. E não tem nada a ver com digital. Isso. É mindset. É mindset. Mudou a cabeça. Essa coisa do Lean. Sim, né? sim. Do produto. De resolver problema, mas, e customer centric. Mas aí todo mundo faz, entendeu? A humanidade inteira faz. E a gente vai ver isso que a gente vive hoje levada para as outras áreas da humanidade. Isso que vai ser o legal. A hora que a gente começar a dar aula de Venture Capital para ONG, para movimento político. Sim, mas daí tem um porém aí no meio, que é tudo isso é o capital humano, né? E o que a gente está vendo, né, todo esse contexto, a gente está vendo um mundo de muita liquidez financeira e que talvez a próxima restrição é de capital humano. A gente já está vivendo isso no Brasil. Total. Então, na verdade, será que não vai demorar para a gente formar? É um período, na verdade, de formação de pessoas e não, talvez, tecnológico? Sim, mas assim, isso é tão relevante estar falando, que a gente estava falando da diferença de poder entre o empreendedor e o investidor. Vai mudar para o developer. Sim. Então, assim, metade do dinheiro vai para a mão dos caras, entendeu? Alguém vai falar, cara, eu que mando aqui. Sim. Né? E aí a gente tem que investir neles. Isso, né? Então, assim, você está coberto de razão. Coberto de razão. Eu tenho um sonho da gente formar mais developer do que advogado no Brasil. Eu acho que isso vai acontecer. A questão é competição global, né? Os caras pagam em dólar, eles trabalham em 2, 3 empregos ao mesmo tempo. Mas o pepino maior ainda continua sendo produto. É verdade. E qual é o papel do storytelling nessa história? Tudo. É tão legal essa pergunta, né? Porque assim, é absolutamente tudo. Assim, vamos lá. Tem 4 coisas que você precisa para uma empresa dar certo, né? Você precisa ser muito bom de produto, você precisa ser muito bom de venda, você precisa ser muito bom de atrair dinheiro e você precisa ser muito bom de atrair gente. As 4 coisas são storytelling one-on-one. Então, assim, criar um produto é storytelling. Né? Fazer um pitch para investidor é storytelling, pitch para cliente, storytelling. Você vender a tua empresa para um talento é storytelling. Então, assim, talvez a arte das artes. E que é difícil de incorporar, é bem difícil. E combina muito, não combina, mas casa muito com o que a gente estava conversando com o Pessoa, que o Pessoa chamou de homos financeiros, homos produtos, que a gente falando de empreendedor lá atrás, era eficiência, era processo, hoje é storytelling, é crescimento, fundraising. Você acha que é isso, assim, o cara dos anos 90, o empreendedor mais real, é processo, eficiência e o founder são essas 4 que você... É isso aí. Animal. Isso traça muito bem ali. Cara, a gente tá chegando em 1 hora já. Eu queria passar, assim, por mais 2, 3 pontos antes da gente encerrar. Estilo de vida. Você viu... Na verdade, eu queria fazer uma antes. Você falou, lá atrás você não conseguiu levantar dinheiro com a FINEP. Hoje, como é que é o seu processo de levantar dinheiro? É bem mais fácil. Não precisa nem contar o segredo, tá? Isso é tão fácil. Não. É o que a gente tava falando, gradualmente, aí de repente, né? Você rala 10 anos, aí, nossa, deu certo. Mas hoje, esse pessoal da primeira jornada, com quem que eles estão indo levantar dinheiro? Hoje você tem um mercado robusto, né? De gente procurando a classe de ativo, tanto aqui quanto lá fora. Então, o Venture Capital aqui já entrou na cadeia produtiva global de produtos, né? Então, a gente é um dos produtos. Porque eu acho que esse é um ponto muito importante, que a gente fala, tal fundo investiu X milhões em tais startups. E a gente não passa da barreira de quem está atrás do fundo. Então, quem que é o cotista dos fundos hoje? Quem que está alimentando essa indústria de Venture Capital aqui no Brasil? O Anderson Tez, aliás, vocês têm que convidar ele, porque ele tem várias histórias incríveis, mas ele costuma dizer que
quem paga a conta do mundo é o empreendedor. Porque o stack de custo que vai em cima do empreendedor é gigantesco. Então tem a gente, em cima da gente tem um fundo de fundo, em cima do fundo de fundo tem um multifamily office, em cima do multifamily office tem uma família. E aí você tem vários tipos de consultores cobrando as suas taxas. Para comparar a taxa, para escolher gestor, escolher geografia. Então, assim, é uma cadeia bizarramente complexa e pesada, carregada, enquanto a gente paga pelo ativo do empreendedor. Mas que é a cadeia do mercado de capitais. Não, é a cadeia do mercado de capitais. É que é super legal a gente frisar isso, porque nesse setor que a gente está, business, a gente criando produto, olhando para um consumidor, alguém comprando esse produto, usando, recebendo funding numa estrutura direta de mercado de capitais. Então, isso eu acho que também é super legal de a gente registrar, que é muito novo no Brasil. Essa conexão direta. Ela é muito. Assim, tipo, isso assim, a gente até tinha um mito, assim, do investidor, que é esse ente investidor, sim, né? Você já quebrou um pouco o mito, que tem um venture capitalist, tem uma prática de fazer isso. Mas tem toda uma estrutura por trás que você também tem os seus clientes de um lado. E os empreendedores não sabem que para eu captar, eu tenho que pitch 50 vezes mais do que eles. Exato. Temos um pouco de conhecimento disso. Não, então por isso que é legal assim, a gente registrar que a vida do venture capitalist não é tão fácil, não é esse glamour. Apesar de ter momentos que ele tem muito poder, né? E quando a balança muda, quando a gente está num mercado muito cíclico, que a balança de poder vai se alternando. Agora a gente está muito pró-empreendedor, em algum momento vai ficar muito pró-investidor. Mas mesmo assim você tem muita gente, muito cliente, muito pitch para fazer para justificar o retorno e manter o teu business, né? É isso aí. Você acha que um dia essa ponta final vai estar mais perto? Você captar no varejo, por exemplo? Ou de forma mais direta? Eu não acho que Venture Capital é um produto para varejo, assim, dado a longevidade, né? A gente está falando de 10 anos, a gente está falando de Então, a duração é longa, o risco é alto, não é um produto para varejo. Você falou 10 anos agora, eu lembrei do movimento recente da Sequoia, de tornar o fundo permanente ali. Isso. Como que você vê esse movimento deles? Como parte do fim do ciclo. Então, assim, todo venture capital de um ciclo é o investment banker do próximo. Então, assim, quem foi o venture capitalist do Graham Bell, né? O Morgan. Quem foi o investidor do Ford, né? Foi o Warburg. É cíclico isso. Então, assim, a Sequoia já está virando a próxima Goldman Sachs. Esse já é o primeiro movimento. É a marca do fim do ciclo. E o próximo já começou nos últimos 2 anos, que é biotech. Porque assim, a gente vive hoje o efeito da Segunda Guerra Mundial. Tudo que tem hoje, que a gente chama de digital, vem da Segunda Guerra Mundial. Aprofunda nisso pra mim. Porque eu ia acabar, mas esse assunto é muito legal. Tudo que a gente faz hoje nasceu do investimento que os Estados Unidos fez para entrar na Segunda Guerra Mundial, dentro do Bell Labs, que cindiu. Eles não conseguiam fazer as experiências em Nova York, porque o governo não deixava, mandaram para o meio do deserto, que é o tal do Silicon Valley. Então, assim, tudo nasceu lá, entendeu? E a única outra circunstância na história onde o homem investiu tanto dinheiro numa coisa só foi nos últimos 2 anos. Se estimam que nesses últimos 2 anos a gente investiu mais do que 6 vezes o que a humanidade investiu na Segunda Guerra Mundial. É bizarro de legal. Investiu muito em biotech, né? Na questão das vacinas. É isso aí. E daqui nos próximos 20 anos vai ter a bolha biotech. E aí vai começar tudo de novo, entendeu? A gente vai estar velho falando de software e os teus filhos vão estar falando de outra coisa. O pessoal que está assistindo a gente agora está pensando em montar uma startup. Vai estar histórico, não vai estar em algum lugar? Vai escutar, eu vou falar os velhinhos falando de software. Vai ser neto, não é nem filho. Exato. Cara, acho que a gente passou muitos pontos aqui, assim, pra gente ir fechando. A gente falou bastante de Endeavor, a gente falou dos primeiros fundos. Tem mais algum agente desse mercado que você acha que vale a pena a gente ressaltar que foi importante para a construção do ecossistema como ele é hoje? Acho
acho importante ressaltar que a gente falou muito pouco do público aqui, né? Em que sentido? Endeavor, privado, os fundos privados, a gente tem o FNEP, que são... Mas qual que é o papel do setor público nisso que a gente está conversando, nessa conversa inteira do Venture Capital? Nenhum. E essa é a parte mais legal. A gente não precisou... A gente não precisou de governo. Não precisou de programa Startup Chile. É isso aí. Não precisou de nada. A gente fez na mão. Então o brasileiro é empreendedor. Total. As pessoas não param para pensar que a gente é a 4ª maior economia digital do mundo. Né? São Paulo é a maior cidade do Uber, é o 2º maior mercado do Instagram, 2º maior mercado do WhatsApp, 3º maior mercado do TikTok. Então, assim, a gente tem digital na veia, a gente tem dinheiro, a gente tem uma safra animal de empreendedores de 2ª, 3ª, 4ª viagem. Os empreendedores, hoje em dia, a gente já não sonha mais só em Brasil. Né? Metade dos unicórnios brasileiros são globais. Quais problemas do Brasil falta resolver com tecnologia? Governo, pobreza, educação ainda mais. Educação, saúde. É mais básico, né? Talvez o topo do iceberg a gente resolveu. Sim. A base está faltando. Total. Né? Bom, com essa, né? Com a sua experiência de hoje, o que você falaria pro Edson lá do começo da jornada? Eu falaria pro Edson aprender a fazer fundraising mais rápido. Mas dá para fazer? Dá. Se você não tivesse feito mais devagar, se não tivesse errado tanto, você aprenderia? É uma excelente pergunta, tá? Mas assim, a gente demorou mais para captar a mesma coisa que os nossos competidores, co-investidores. E aí eu acho que é um erro clássico daquele empreendedor que eu me encaixo, que é o produteiro. É o cara que pensa mais no produto do que na oportunidade de mercado. Né? Então eu acho que eu gostaria de ter avançado mais rápido em fundraising na história da Stella. Putz. Fantástico. Para encerrar, acho que é isso. Bom, última pergunta que a gente sempre faz: quem você acha que a gente deveria... Você comentou Anderson Tis, mas quem você acha que a gente deveria colocar nessa Paulo cadeira? Veras, um must. Anderson Tis, um must. Michael Nicholas, Abed. Jô, tá anotando? Flávio Pripas. Sim. Eric Santos. Sensacional. Esses caras são formadores do que a gente vive hoje. Pô, muito bom. Animal. Edson, de novo, obrigado. A gente Adorei não tem como agradecer esse compartilhamento. Obrigado. Gente, lembrando que esse é mais um episódio do Projeto Venture. Você encontra o projeto completo no site da Fisher, da Snack, nas redes sociais, e os links vão estar nas descrições por aí, independente da rede social que você estiver assistindo isso. Obrigado e até a próxima.